Olá, meu irmão e minha irmã, que a paz de Jesus esteja com cada um. Vamos refletir hoje a passagem que está em Mateus, capítulo 8, versículos do 28 ao 34. Que o Espírito Santo de Deus venha habitar em nós e nós possamos compreender a palavra de Deus e que Ele, juntamente com o Espírito Santo, conduzindo-nos por meio da palavra de Deus, Ele direcione a nossa vida. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Então vamos pegar juntos Mateus capítulo 8, versículos do 28 ao 34. E o Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Ao chegar ao outro lado, ao país dos Gadarenos, vieram ao seu encontro 2 endemoniados. Saindo dos túmulos, eram tão ferozes que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que puseram-se a gritar: Que queres de nós, filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do tempo? Ora, a certa distância deles havia uma manada de porcos que pastavam. Os demônios lhe imploravam, dizendo: Se nos expulsas, manda-nos para a manada de porcos. Jesus lhes disse: Ide. Eles saindo, foram para os porcos, e logo toda a manada se precipitou no mar, do alto de um precipício, e pereceu nas águas. Os que apacentavam fugiram e, dirigindo-se à cidade, contaram tudo o que acontecera, inclusive o caso dos endemoniados. Diante disso, a cidade inteira saiu ao encontro de Jesus. Ao vê-lo, rogaram-lhe que se retirasse do seu território. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então a passagem de hoje vem falar sobre aqueles endemoniados em que Jesus libertou e os demônios foram para os porcos. E ali os porcos se jogaram do precipício. E o que vem nos trazendo então essa palavra hoje? Que Deus quer libertar, Deus liberta aqueles que estão indo ao seu encontro. Aqui os demônios, mesmo eles possuindo aquelas pessoas, eles foram ao encontro de Jesus, percebendo que ele estava ali, como é poderosa a presença de Deus. Como é poderosa a presença de Jesus. Que ali eles foram ao encontro para reclamar. O que vem fazer aqui? Mas Jesus, sendo todo-poderoso, com certeza já temeram. Sabiam que ele ia expulsá-los daquelas pessoas. E então já pediram rogando para ele, para mandar eles para os porcos. E assim que eles foram aos porcos, eles se jogaram do precipício, porque eles não conseguiam suportar estar ali na presença de Jesus. Quão forte, quão poderosa é a presença de Jesus contra o mal. A presença de Jesus é muito poderosa contra o mal. Assim, quando nós nos colocamos em oração e clamamos a presença de Deus, o mal se afasta de nós. Clamamos a intercessão, assim como nós muitas vezes precisamos interceder, orar por nossos irmãos, clamamos a intercessão dos santos também para que o mal se afaste de nós. E assim clamamos também o Espírito Santo para ele nos fortalecer, para não nos deixarmos levar pelas forças do mal, para não nos deixarmos levar pelas influências do mal. Por isso a importância de clamar o Espírito Santo a cada momento. E algo muito, muito importante aqui nessa parte: depois de tudo que aconteceu, aqueles que estavam cuidando dos porcos foram até a cidade e falaram ao povo tudo o que tinha acontecido. Inclusive, olha que interessante, inclusive o caso dos endemoniados. Ou seja, eles não falaram simplesmente: Jesus passou ali e fez os porcos se suicidarem lá. Não, eles contaram: Jesus libertou os homens que estavam endemoniados e mandou o demônio para os porcos. E assim eles se jogaram. Mas aqui o pensamento, a cabeça humana, em vez de glorificar as coisas boas, pensa somente no prejuízo, somente nos bens materiais.
E aqui eles pensando somente no prejuízo deles, de que perderam os seus porcos. Eles vêm já tocando Jesus, falando, sai daqui que aqui não é bem-vindo. Como que fazemos algo assim? Não podemos, nós devemos nos voltar ao Senhor, agradecer, porque Deus faz tantas libertações na nossa vida. E quando vem algum prejuízo, alguma dificuldade, algum prejuízo aqui como eles na área material, nós reclamamos, e jogamos toda a culpa na conta de Deus. Sendo aqui, principalmente nessa parte, quem que foi o culpado do prejuízo? Foi os demônios, o mal que estava habitando aquelas pessoas ali, que fez com que os porcos morressem. E ali não viram isso, só pensaram, Jesus fez nós termos um prejuízo. Mas e as vidas que foram salvas? Onde está aqui em algum momento falando do agradecimento? Como é fácil reclamar na nossa vida. Como é fácil reclamar diante do dia a dia, sendo que está diante de nós a graça. Deus está dando-nos tantas coisas, tantas curas, libertações. Deus nos salva de tantas coisas e muitas vezes não paramos para agradecer. E a oração de agradecimento é uma oração tão poderosa que Deus nos dá um alívio naquele momento. Por isso é importante, mesmo nos momentos mais difíceis, meu irmão e minha irmã, nós devemos agradecer. Nos colocar em agradecimento a Deus, porque tem muitas coisas maravilhosas, tantas coisas boas, mas por causa de uma pequena coisa, acabamos murmurando, acabamos reclamando, por causa de um pequeno momento, uma pequena ação, um pequeno sofrimento. Já murmuramos, já reclamamos para Deus, sendo que Ele quer de nós o agradecimento. Como é bom quando alguém agradece algo que você fez? É ou não é bom? Quando você faz algo bom para o filho, ele te agradece. Não é bom? É bom. Imagine a alegria de Deus quando nós agradecemos a Ele por tantas coisas que Ele nos faz de bom. Saibamos pedir o Espírito Santo para Ele conduzir a nossa vida. Saibamos nos colocar em oração, meu irmão. Meus irmãos, vamos nos colocar em oração, pedindo que esse Espírito Santo venha nos revestir, que esse Espírito Santo venha nos conduzir e saibamos agradecer mais a Deus. Senhor Deus, nós nos colocamos aqui neste momento, agradecendo porque és tão bondoso, porque realiza tantos milagres, tantos prodígios, porque realiza tantas libertações em nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, por teu amor por nós. Muito obrigado por cuidar de cada detalhe, Senhor. Muito obrigado porque muitas vezes o sofrimento nos faz crescer, nos faz tornar mais próximos de Ti, nos faz tornar pessoas melhores. Muito obrigado, Senhor, por teu Espírito Santo que nos conduz, que toca, conduz a nossa vida, que faz sentir a Tua presença. Muito obrigado, Senhor. E que o teu Espírito Santo nos ajude a ser pessoas mais agradecidas. Por isso nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, nesse dia, pela nossa vida, pelos dons que nos destes e por tudo aquilo que vem se revelando quando nós nos colocamos na sua presença. Muito obrigado, Senhor, por teu amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que Deus nos abençoe. Volte para nós seu olhar de misericórdia, se compadeça de nós. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.